De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito do Novembro Azul, aqui na companhia do Dr. Felipe Nori. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Obrigado pelo convite, o convite da Secretaria da Saúde, né, para a gente falar um pouquinho de Novembro Azul. O doutor é médico aqui da UBS da Vila Cruzeiro e nós acabamos de sair aí do Outubro Rosa, não é? Isso. Que é uma ação que já tem e tem tido muito resultado ao longo dos anos. Mas a gente percebe que quando a gente fala, não é, de prevenção e de saúde feminina, as mulheres sempre são mais cuidadosas, não é? Tem uma rotina muito maior. Quando a gente cai na saúde do homem, isso ainda está muito distante. Hoje era justamente um ponto que a gente discutia lá na unidade, né? Que, primeiro, a gente começa com campanha, né? Novembro Azul, Outubro Rosa, pensando sempre, né, prevenção de câncer de mama, que foi quando surgiu o Outubro Rosa, vem câncer de próstata como prioridade no Outubro Azul, no Novembro Azul, né, mas a gente vem fazendo uma modificação do pensamento. Na realidade, outubro hoje não é só Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, né? É outubro, mês da mulher, saúde da mulher. Então, assim, o Novembro Azul vem também com essa ideia. Não só vamos fazer rastreamento de próstata, até porque os últimos estudos dos últimos 10 anos vêm mostrando que poucos pacientes vão acabar falecendo de um câncer de próstata, né? Só que a gente ainda tem uma taxa muito grande de homens que vão falecer de doenças crônicas que nem sabia que tinha, porque a gente não tem realmente essa busca. O homem tem a tendência a buscar o atendimento médico quando ele está mal, mas ele não busca o porquê, ou começou um cansaço, será que eu tenho alguma coisa? Será que a minha pressão é boa? Eu tenho dor de cabeça, mas eu não vou atrás. Então, a ideia realmente é essa de não estamos no Novembro Azul só para rastreamento de câncer de próstata. A gente quer, na verdade, que esses pacientes, homens, vão atrás de prevenção de saúde mesmo, né? Exatamente. Porque isso, a mulher já tinha, por exemplo, a gente vê que a maioria das mulheres tem uma rotina ginecológica, não é? Cumpre certinho, vai corretamente, etc. Os homens não vão para atendimento nenhum de saúde, a não ser que tenha uma dor intensa ou que a coisa complique. Exatamente. Para você ter uma ideia, nossa agenda hoje tem mais de 70% das vagas por mulheres. Então, a gente não tem realmente essa busca. A gente entende que a mulher já é mais preocupada, né, com a própria saúde, e a mulher também, ela tem os filhos que vão acabar indo. Então, assim, ela tem que fazer uma consulta pediátrica. Bom, já que eu vou levar meu filho, será que eu consigo o meu encaixe também? Será que eu consigo fazer ao mesmo tempo? Então, existe realmente mais essa preocupação. E o homem sempre é aquela coisa, não, mas eu tô bem, é cansaço, eu trabalhei demais. E a hora que a gente vai tentar procurar alguma coisa, é a hora que você fala assim, então, né, mas agora que faz tanto tempo que você não fez nada, vai ficar meio difícil, vamos começar do começo. Exato. E por isso que quando a gente fala na questão do câncer, por exemplo, né, independente de qual, não é? A gente tem uma taxa de cuidado, de recuperação melhor das mulheres, justamente porque se identifica no começo, diferente dos casos nos homens. Exatamente. O homem tem essa tendência que se eu estou doente é fraqueza, eu não tenho porquê, eu sou uma pessoa saudável, essa questão também da virilidade frágil, né? É um homem que vai buscar um atendimento médico para fazer um controle, mas ele é muito frouxo, ele é muito mimoso, ele está fazendo gracinha. A mulher não, a mulher ela tem essa preocupação, né, de eu preciso estar bem porque eu tenho que cuidar dos outros, né? O pensamento masculino ainda continua nessa coisa, eu tenho que trazer o dinheiro para casa, então a minha prioridade, na verdade, é essa. E quem vai cuidar de todo mundo é essa mulher que vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa, vai cuidar de todos, né? E aí se agrava essa questão quando a gente pensa no Novembro Azul, né, que tem aí a prevenção do câncer de próstata, com o tabu do toque. Sim, né? nosso maior inimigo. Como se o toque fosse a única coisa na bateria de exames, né? E não é, ele é um dos exames. Na realidade, a gente tem que tirar uns conceitos, colocar alguns, né? PSA é o exame de sangue, né? O que a gente vai buscar alterações
nessa função mesmo da próstata, mas que não vai dizer para a gente o porquê isso aumentou. Então, a gente tem o câncer de próstata maligno, nós temos a hiperplasia da próstata, que é o aumento de tamanho dela, nós podemos ter uma prostatite, inflamação da próstata. Então, assim, fiz o meu PSA e ele deu normal? Legal. Quer dizer que você não tenha nenhuma lesão na próstata? Não. Pode ser que sim e pode ser que não. Por isso que a gente insiste tanto que o PSA sozinho, ele não é um exame completo, assim como o toque sozinho também não vai ser um exame completo, um complementa o outro. E a gente ainda tem alguns pacientes que são candidatos à ultrassonografia de próstata, né, via abdominal ou via retal. Mas acredito que o paciente que não quer fazer um exame de toque não vai querer fazer um exame de ultrassom retal. Seria basicamente o mesmo método, mas um com imagens e outro com a palpação do médico. Pacientes que são mais magros, que não têm circunferência abdominal, que têm pouca gordura, são candidatos a fazer o ultrassom de próstata para poder ver se a gente vê alguma alteração morfológica, né? Perfeito. E aí é um conjunto, isso é bom a gente destacar, né? E não é porque um dos exames deu uma alteração que eu já tenho um diagnóstico de câncer, né? Como o doutor coloca muito bem, podem ser várias coisas, algumas tratadas de maneiras bem simples, inclusive. Exatamente. Por isso que a gente frisa sempre essa ideia de que meu PSA veio alterado, porque é o exame que a gente consegue realmente alcançar mais pessoas. Meu PSA veio alterado, eu tenho câncer de próstata? Não. Você tem alguma alteração na próstata. Lembrando também, PSA pode ser alterado por exercício físico que faça contato com a próstata, se o paciente teve relações sexuais 24 horas antes do exame. Então, não é assim tão simples e tão fácil. Se fosse tão fácil, a gente fazia em todo o mundo, né, como protocolo, e a gente teria muito mais possibilidades. Não é tão fácil esse... Tanto que quando você agenda o PSA, tem uma série de regrinhas ali a se cumprir no período anterior, né? Exatamente. Não cumprir a regrinha, não faça o exame, porque vai dar alteração. Exato. E ela pode até dar um falso negativo, né? Que seria o nosso maior problema. Porque um falso positivo, a gente vai repetir esse exame, a gente vai pedir exames complementares, a gente vai tentar convencer esse homem de que ele não vai deixar de ser homem porque ele precisa fazer um tato. Mas a gente tem que entender que a gente tem os falsos negativos, que seria o nosso maior problema. Aproveitar aqui a pergunta do Carlos, né? A partir de que idade o homem tem que começar a fazer esse preventivo? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, hoje em dia nós indicamos que pacientes que não têm nenhuma alteração, ou seja, não têm dificuldade para urinar, que isso também é legal a gente falar, né? O que eu tenho que prestar atenção para me levar a fazer um exame antes, né, do rastreamento. Hoje o rastreamento por protocolo é a partir dos 60 anos, tá? Paciente sem nenhum antecedente, nem familiar. Isso pode descer uns 5 anos antes, para uns 55 pacientes que já tiveram algum familiar com antecedentes de problemas na próstata, né? Seja a hiperplasia, seja tumores de próstata. Mas a gente tem uns pontos a pensar, né, para aquele paciente que já tem mais de 40 anos e que está tendo alguma alteração. Jato de urina com pouca pressão, ou seja, diminuiu esse jato de urina, dificuldade de urinar, sem ter a ardência, né, sem ter qualquer quadro clínico da infecção urinária. Pacientes que vão várias vezes ao banheiro, então, assim, acaba de urinar, sai do banheiro, dá 5 minutos, tem aquela sensação de que a bexiga não esvaziou completamente, por a gente ter a uretra, né, passando no meio da próstata. Essa próstata, quando ela aumenta, ela acaba comprimindo o canal, então, por isso que a gente vai ter essas alterações de urina, né? Então, esses pacientes que têm dificuldade para urinar, sente que a bexiga não esvazia completamente, tem esse jato que era um jato diferente, né? Era um jato mais forte, hoje é um jato mais fraco, ou está tendo que fazer muita força para urinar, esses pacientes, eles podem buscar, né, o atendimento o quanto antes, para a gente poder realmente ver, pedir exames, pedir um ultrassom, ver a via urinária em si, né, completa, para a gente buscar se é uma alteração urinária ou se é uma alteração de próstata.
Perfeito. E de fato, não é? É um conjunto, de novo aí a gente falando, né? Como citou aí, olha, pode ser uma infecção urinária, que é mais comum do que a gente imagina, né? Sim. E que às vezes as pessoas não levam em consideração. Que a gente está sempre ligado, né, na infecção urinária da mulher, porque a uretra é mais curta, né? Nós temos todo o canal da uretra do comprimento do pênis, então a gente tem essa barreira fisiológica, né? Que impede ou dificulta muito que essa bactéria consiga subir desde o canal da uretra até chegar na bexiga e realmente formar essa infecção urinária. A mulher não tem esses centímetros, então elas tendem a ter infecções urinárias mais frequentes do que os homens. Mas, por outro lado, nós também temos hoje estudos que provam que homens que têm infecção urinária podem ter mais casos de infecção urinária complicada, que cheguem aos rins e que acabem alterando a função renal. Então, por um lado, as mulheres têm realmente mais infecções urinárias, mas homem que começou a sentir ardor quando está urinando ou no final da urina sente aquela sensação de calor, de ardência, procurar também a unidade, né, para a gente poder fazer o exame de urina, ou até mesmo, dependendo do quadro clínico, né, só com exame físico a gente pode diagnosticar uma infecção urinária e ela ser tratada o antes possível para evitar as complicações. Perfeito. E aí, falando de infecção urinária em homens, o Marcelo colocando, né? O sujeito pode ter quadros recorrentes e ela pode não ser indicada, apontada no exame de urina? Pode. A gente tem uma variedade imensa de bactérias que podem causar infecção urinária. Hoje em dia existem protocolos, né, específicos de tratamento, então nós temos tratamentos de entrada que vão tratar a maioria das infecções urinárias recorrentes, né? Sempre pensando no germe mais frequente da região. Talvez Batatais tenha um germe mais frequente, Ribeirão pode ter outro, não necessariamente nós vamos ter a mesma bactéria aí, né? A questão é infecções recorrentes, né? Como que a gente vai considerar isso? Pacientes que têm 2 episódios de infecção urinária em um prazo de 6 meses ou 3 no prazo de 1 ano. Isso já é infecção urinária recorrente. Esse paciente, o que acontece? Ele faz o tratamento dos 5 dias, na medicação prescrita, ele fica bem 1 mês e meio, depois ele volta a ter. Qual é a lógica disso? Os antibióticos em si vão pegar uma grande parcela de bactérias, mas a gente pode ter bactérias resistentes a eles. Então, o que acontece? Ele abaixa a quantidade dessas bactérias, então a pessoa tem a sensação que realmente terminou a infecção urinária. Só que ela fica alguma aí. Então, ela parou o tratamento porque ela finalizou, ou também nós temos os que fizeram 3 dias, melhorou e não terminou. Mas o que aconteceu? Diminuiu realmente, porque diminuiu a colônia de bactérias, mas não matou todo mundo. Então, essa que ficou vai começar de volta o ciclo de infecção urinária e reprodução. E se para de tomar o medicamento antes do prazo, às vezes dá até resistência nessa bactéria que na próxima o medicamento não vai funcionar. Exato. Então, o que acontece? Pacientes que têm mais de 2 por 6 meses ou mais de 3 no ano, o exame que a gente vai fazer, na verdade, é a cultura de bactérias, né? Então, a amostra é a mesma, vai coletar a amostra de urina, a diferença é que a gente não vai ver essa amostra imediata, ela vai ser colocada numa placa de crescimento e ela vai para uma incubadora. De 5 a 7 dias, a gente vai ter a colônia formada. E aí sim, ela vai ser olhada no microscópio e por microscopia a gente vai identificar. É a bactéria E. coli, é um proteus. Então aí a gente vai dar realmente nome, né, a essa infecção urinária. E a gente sempre associa o exame de antibiograma, que é a mesma placa. Nessa placa vão vários disquinhos de antibióticos. E aí, de acordo com esses discos, é onde a gente vai ver se eles são sensíveis ou resistentes. E alguns pacientes que têm infecção urinária recorrente, além de fazer o tratamento específico, né, com antibiótico específico, pode ser necessário também fazer aí tratamentos prolongados de antibiótico com uma dose baixa, né? Geralmente a gente usa nitrofurantoína, que para um tratamento de infecção urinária seria para 4 comprimidos diários, mas nesse caso, para fazer essa profilaxia e garantir que realmente não ficou nada, ele tomaria 1 comprimido por dia por uns 6 meses, mais ou menos. Perfeito.
E a Lúcia aqui perguntando, né? Nesse caso específico, né? O homem que tem essa rotina de infecções e que não trata, o que pode acontecer? O grande risco é o que a gente estava comentando no início, né, das infecções complicadas. Então, assim, que essa infecção saia de bexiga, ela suba, né, pelos ureteres até o rim, e aí a gente vai entrar, na verdade, na pielonefrite, que é a infecção já do rim. Então, a gente já saiu de uma infecção de bexiga e estamos entrando numa infecção renal, onde vai alterar, não é só um caso simples de infecção, vai alterar o pH, porque a gente não vai ter uma boa filtragem, não está filtrando, isso vai alterar a ureia e creatinina, né, que são as enzimas do rim, para a gente ficar mais claro. Isso pode causar problemas neurológicos por conta do acúmulo, né, a ureia é tóxica, então a gente precisa eliminar ela de algum jeito, e a via para ser eliminada é renal. Então a gente parte de uma coisa que seria simples, mas que pode dar problemas bem sérios. Uhum. Também quando a gente fala, né, nesses processos aí de acompanhamento, de rotina, etc., o Antônio Carlos perguntando, né? A mulher tem aquela rotina de a cada faixa etária, já o período correto de ir ao ginecologista, de fazer todo o procedimento. No caso do homem, a gente ouve falar muito pouco a respeito disso, né? Isso. Há quanto tempo tem que visitar o urologista? Qual o perfil? Exames de rotina, na realidade, para homens e mulheres, a gente vai seguir, basicamente, o mesmo pensamento, né? Pacientes que têm menos de 50 anos, um controle de laboratório e eletro, se possível, pelo menos uma vez por ano. A partir dos 50 até os 55 anos, 60 anos, se nós tivermos pacientes com doenças crônicas, um hipertenso, um diabético, o ideal já seria 2 consultas por ano, com 2 check-upzinhos, né, exames de rotina, e a partir dos 60 anos, sempre um no primeiro semestre e um no segundo semestre. A diferença vai estar, no caso das mulheres, elas vão fazer a parte de preventivo delas, né? Dependendo da faixa etária, são cada 2 anos. Se não tiver alteração, pode ser até cada 3 anos, dependendo da interpretação da ginecologista, né? De como está aí, se a gente precisa acompanhar alguma coisa. E o homem, como a gente vai fazer o controle a partir dos 60 anos, uma consulta com a clínica médica para fazer o exame de check-up geral. A gente pode fazer o controle da parte urológica também no consultório, não tem também essa necessidade de ser com um urologista. Nós todos fomos treinados para fazer o exame, tá? Então a ideia é, a partir dos 60, fez o check-up da clínica médica, fez o eletro, fez todos os exames de sangue, já fazer o PSA, né? E caso necessário, eu na verdade diria que sim, é necessário, complementar com o toque, se for possível. Se não for possível e for um paciente que é candidato ao ultrassom, a gente pode fazer um controle de ultrassom. Mas a ideia do toque, né, que a gente estava até falando no intervalo, é a questão de tirar realmente esse tabu. Nossos dedos não são grandes, tá, gente? A matéria fecal é maior do que isso. Uhum. O exame não tem que ser constrangedor nem para o paciente, o exame tem que demorar o tempo que o paciente precisar. O esfíncter anal é uma musculatura, ela é tensa já por natureza, porque senão a gente não manteria, né, a matéria fecal no intestino. Então, assim, essa musculatura ela precisa ser tocada primeiro, ela precisa ser relaxada, ou seja, a gente vai apoiar o dedo, vai esperar essa musculatura afrouxar, né? A gente não precisa fazer um exame onde o paciente está desconfortável, onde o paciente está sofrendo para fazer aquilo. Então, é um exame onde o paciente vai conversar durante a consulta, ele vai ser colocado na posição mais cômoda, porque são 8 centímetros, é só um dedinho, é uma vez por ano. Às vezes a gente não vai, como a gente estava falando, né? A gente não vai ter um PSA alterado, mas às vezes no tato a gente já vai sentir alguma nodulação. Então, assim, com o toque, eu consigo saber se é um PSA alterado por conta de uma hiperplasia, uma próstata que aumentou de tamanho, mas ela continua lisinha, ela não tem nenhuma nodulação. A gente vai tratar com medicação para manter ela num tamanho legal ou até diminuir. Agora, fiz o tato, fiz o toque, encostei em alguma coisa que ali tá dura, é uma nodulação estranha. Luciano, tem alguma coisa estranha aqui, a gente precisa seguir investigando.
Aí você dá continuidade a toda a gama de exames que tem que ser feita, né? Mas também com uma tranquilidade nesse sentido que pode também não ser nada, ou pode ser uma coisa não tão grave, etc. Mas se for, pegou no início, a chance hoje de tratamento de recuperação é muito maior do que era no passado. E a gente tem também aquele pânico de anos atrás, né? A gente não tinha tanta informação, a gente até tinha, mas nós não tínhamos tratamentos específicos. Hoje a gente tem tratamento a laser, hoje a gente tem vários métodos para fazer com que o paciente não tenha perdas de função. Porque o grande pânico também, além do toque com a masculinidade em si, né? Esse pânico a perder a masculinidade, quanto mais avançado ele está, mais porcentagem de próstata a gente vai ter que tirar. Então, menos produção de hormônios, menos ereções, menos volume de sêmen, né, em si. Então, isso acaba, fica naquela coisa, eu não vou fazer agora, eu vou fazer depois, eu vou fazer depois. E a hora que a gente chega num caso, que ele é um caso avançado de próstata, que você chega para o paciente e fala, olha, então, a gente não vai conseguir deixar nada. Nós vamos ter que tirar essa próstata completa, fazer uma prostatectomia total. Esse paciente provavelmente não vai ter mais ereções, ele provavelmente não vai ter mais desejo. Então, assim, às vezes fica aquela masculinidade tão dura, porque eu não quero fazer, que você chega num ponto que você vai perder toda essa masculinidade, porque você não vai ter mais desejo, você não vai conseguir mais ter uma boa relação. Até onde vale a pena, né? Falar um pouquinho da questão da hiperplasia de próstata é uma das coisas que a gente até falava aqui no intervalo e o que o Juliano pergunta, né? O que a hiperplasia pode causar, além do desconforto? Bom, então primeiro a gente tem que entender o que é o conceito de hiperplasia, né? Se fala tanto de hiperplasia, mas às vezes as pessoas não entendem o que é. Hiperplasia, na verdade, é um aumento anormal, tá? Do tamanho. Então, isso é hiperplasia, que não está relacionado com câncer, tá, gente? É só um aumento de tamanho. Então, o que acontece? Qual é o pulo aí, né, da hiperplasia de próstata? Realmente, o problema da hiperplasia de próstata vai ser, sim, a parte urinária como ponto-chave, né? Como ponto principal. O canal urinário passa dentro da próstata. Exatamente. Então inchou, assim, vai travar ali o canal. A uretra passa no meio dela, então como ela aumenta de tamanho, ela não vai ter espaço para isso. Hiperplasia de próstata, para vocês terem ideia, o volume numa próstata normal seria de mais ou menos 30 centímetros cúbicos. A gente pega próstatas de 70, 75, ou seja, o dobro do tamanho para um espaço que foi pensado para uma próstata de 30. Então, o problema, geralmente, o primeiro problema seria a parte urinária mesmo. Esse paciente acaba tendo problemas para urinar. Agora, o que acontece? Se essa próstata ela já está aumentada de tamanho, ou seja, ela tem mais células do que uma próstata normal, ela tem um tamanho maior do que o normal, ela já não é uma próstata normal. Então, assim, o paciente que tem hiperplasia de próstata precisa fazer o controle, não só para saber o tamanho dela, mas porque essa próstata ela pode ter um câncer de próstata. Então, pacientes com a hiperplasia, eles têm que estar, sim, pensando pelo lado urinário, que é o de todo dia, né, do uso de toda hora, mas também entender que como essa próstata ela é maior de tamanho, ela tem mais área para aparecer alguma nodulação. Então, ela já não funciona normalmente. As células cresceram mais do que o normal. Ela já está maior. Então, não é uma próstata saudável. E aí isso, né? Verificar a causa dessa hiperplasia e aí tratar especificamente essa causa para o sujeito voltar a ter uma rotina de saúde aí e não ter agravamentos, como a gente falou, né? Porque é aquela questão, olha, é uma inflamação pura e simplesmente, não é? Mas se o sujeito fica com dificuldade de urinar, ele vai ter um quadro de complicação que vai para a bexiga e isso vai se agravando. Lembrando também que, assim, pacientes que têm dificuldade de urinar represam mais urina. Se ele represa mais urina, essa urina fica mais tempo aí, o que favorece também o crescimento de bactérias. Então, assim, uma coisa vai acabando arrastando a outra. O paciente tem uma hiperplasia de próstata, ele urina menos, ele tem mais tendência a poder fazer infecções urinárias. Então, se ele tem tendência a infecções urinárias, ele pode correr mais risco de ter infecções renais, né? No caso, as pielonefrites, por conta desse ascenso das bactérias. Então, uma coisa acaba levando a outra, né? Sem dúvida.
Uma outra pergunta aqui da Juliana, que acho que é interessante, a gente falava isso no Outubro Rosa, que é a questão do HPV, né? Que por muito tempo ficou só na questão do feminino, né? E hoje a gente vê uma questão cada vez mais na saúde do homem e ainda uma resistência muito grande, né? Olha, com a vacina disponível no SUS, agora também para meninos, e que parece que as pessoas não fazem o cuidado de levar os filhos e as filhas para tomar a vacina, em especial o reforço, que é fundamental. A gente volta também naquele tema, né, da mulher ter mais preocupação. Então, acaba que HPV, muito se falou de HPV, né, e a maioria tem conhecimento do tema por conta do câncer de colo, né? Então, gente, lembrando que HPV não é câncer de colo, tá? Mas as lesões, né, do HPV causadas, podem malignizar e podem se transformar em câncer de colo. Ele aumenta em muito índice. Ela pode ficar ali e acabar evoluindo para um câncer de colo. Então, assim, o que a gente sabia antigamente, ou o que as pessoas em comum sabiam, era justamente por conta do câncer de colo. Mas HPV é para todo mundo, não é só para mulheres. As mulheres têm a facilidade, né, da identificação por conta dos controles ginecológicos. O homem não tem esse hábito. A gente já não tem o hábito de fazer um exame de sangue de rotina, que dirá um homem que está olhando realmente alguma lesão. Mas lembrando que, assim, verrugas em região anal não é normal, verrugas em região genital, em pênis, em escroto, não é normal. Mulheres não têm só HPV na vagina. Então, assim, qualquer tipo de lesão, seja grandes lábios, pequenos lábios, região anal, não é normal. A gente precisa ver essa lesão e o HPV, a gente vai fazer o controle com, né, a retirada das lesões, mas a gente precisa estar olhando. Perfeito. E é isso, né? Olha, você tem uma vacina que poderia estar fazendo o controle dessa nova geração, né? Porque é aquilo que a gente fala, olha, HPV não é sinônimo de câncer, mas normalmente quando a gente tem câncer nessas áreas, tem um HPV associado. A gente tem que tomar cuidado por que esse HPV apareceu, né? Por que está acontecendo isso? Por que apareceram essas lesões? E assim, apareceu uma lesão, mas é só uma verruguinha, depois eu faço. Não espere virar 10, 15, 20... Exato. Para ir atrás, realmente, né? Essa é a ideia de prevenção. E levar as crianças de 9 a 11 anos aí para fazer a vacinação, para tirar esse peso. É lógico que, assim, existem diversos tipos de HPV, a vacina cobre os mais comuns, né? São os 4 mais frequentes, mas, assim, é interessante, às vezes a gente tem coisas que a gente não entende, né? Quando o governo coloca alguma trava, mas tem coisas que a gente precisa fazer dessa forma. Aumentou muito, mas muito, a quantidade de crianças sendo vacinadas agora no último mês, porque, de acordo com a última determinação, as crianças só vão ser inscritas nas escolas de volta se tiverem o calendário de vacina completo. Então, é uma forma que a gente está obrigando essa mãe, né, ou essa criança e adolescente a continuar? Sim. Porque é a única forma que a gente encontra. Então, assim, por muitos anos a gente promoveu a campanha de vacinação, vamos fazer, é importante. Temos várias doenças que foram erradicadas, né, por conta das campanhas de vacinação. Lembra anos atrás, quando a gente teve aquele burburinho, né, do grupo antivacina, apareceram doenças que faziam 30 anos que a gente não tinha. Então, assim, elas são realmente importantes. E, às vezes, a gente acaba tendo que colocar travas onde incomoda. Mas não porque a gente é mau. Na verdade, nós queremos o melhor para todo mundo, né? Então, a gente vai realmente fechando. É um paciente que recebe um Bolsa Família. Olha, você vai receber o Bolsa Família, a gente vai continuar te ajudando, mas eu quero que a sua criança esteja na escola, eu quero que ela esteja vacinada. A gente quer ver o peso e medidas, porque a gente precisa ver se a gente tem desnutrição, como é que está essa população. Então, a gente realmente precisa. Ainda não somos totalmente autônomos para deixar as pessoas realmente à vontade para eu vou porque todo mundo faz e eu vou fazer também. A gente precisa, às vezes, dar essa apertadinha. Não, e exatamente aí, né? Se com a vacina, que é aquela de ação
próxima ali, né? Vamos pensar numa polio, não é? Tipo, vacino e já faço a prevenção automática ali que eu enxergo. Com o HPV que está distante, distante em que sentido? Olha, eu vacinei agora antes de começar a vida sexual, vai se começar uma vida sexual e a possibilidade aí de se ter um tumor relacionado a HPV é para bem depois, né? Então parece que se não tem uma relação direta, não é? Então educar a população para isso, que eu estou fazendo um preventivo de 20 anos antecipadamente, é mais difícil. Tanto que se a gente for pensar em saúde da mulher, justamente, ela passou por uma consulta ginecológica com 20 anos, a gente viu uma lesão. Ela é uma lesão de baixo. Fizemos o Papa Nicolau, fizemos a citologia, né? Coletamos uma amostra, é uma lesão de baixo grau, ou seja, é uma lesão de baixo risco de malignidade. Ela não vai retirar essa lesão agora. A gente só vai se preocupar com essa lesão na hora que ela tiver lá para os seus 25 anos. E aí, como é que ela veio esses últimos anos? Não que ela não vá fazer o controle, ela é obrigada a ser controlada para a gente ver a evolução. Mas ela é de baixo grau. Às vezes ela vai resolver essa lesão até os seus 25 anos. Então, também tem aquele pânico, né? Fiz o exame, a doutora falou que eu estou com uma lesão por HPV, fez a coleta, ela falou que é baixo grau, mas estou preocupado. Calma, não precisa apavorar, mas é realmente o que você estava falando. A gente está começando uma prevenção aos 11, 12 anos de uma pessoa que, obviamente, vamos ter exceções, mas vamos colocar que vai iniciar a sua vida sexual 4, 5 anos depois, sendo uma pessoa precoce, né? Ou até mais que isso, sendo uma pessoa, usando a maioridade como referência, 18 anos. Então, a gente está começando muito tempo antes, né? Toninho, colocando a respeito, não é, dos estudos que falam, né, da queda hormonal relacionada aí com uma das principais causas do câncer de próstata, não é? Caiu testosterona, tem uma relação. Aí ele pergunta, né, a reposição hormonal, né, ou a reposição bioidêntica aí, é interessante, de fato seria um preventivo? Não é preventivo, na realidade. É interessante, sim, obviamente, a gente tem queda hormonal, conforme vai passando os anos, né? Então, a testosterona, ela tende a baixar, realmente. Qual é o nosso grande problema? A gente não vê mulheres, por exemplo, fazendo reposição hormonal porque ela quis ou porque ela estava buscando um corpo diferente. Nosso grande problema com a reposição de testosterona é o mau uso dela. Então, assim, é indicado reposição de testosterona? Sim, é indicado. Qual testosterona a gente vai usar? Depende para que a gente está buscando. Mas a gente precisa saber onde a gente está, né? Às vezes é um paciente jovem. Tenho pacientes aqui na UBS que têm 35 anos e têm testosteronas de 100, 120, onde a referência é de 250 a 800 e que realmente tem baixa produção de testosterona. Esse paciente não vai esperar até os seus 40, 50 anos para começar uma reposição. Só que ela também vai ser em cima do que ele busca, do para que a gente vai usar. Também lembrar, principalmente para o pessoal que faz o uso de testosterona como anabolizante, né, para ganho de volume muscular, nunca esquecer que testosterona que sobra vira hormônio feminino. Tá? Aromatiza, é o famoso aromatizar a testosterona. Então, exagerar vai causar o efeito contrário. Não vai adiantar. E a gente conseguir voltar a estabilizar esse eixo hormonal também não é simples. Os pacientes que fazem uso de testosterona de longo prazo tem diminuição de volume de testículo, tem diminuição de produção de espermatozoides. Como ele recebe testosterona de fora, o seu corpo não vai se preocupar em fabricar, já que ele tem sobrando, para que ele vai fabricar? Então não tem sentido. Fica preguiçoso aí. Agora, sobrou tanto que a gente tem tanto hormônio feminino dando volta junto com o masculino que a gente precisa dar um choque nesse corpo, tirar toda essa testosterona que está vindo de fora, entrar com medicações que estimulem a volta da produção hormonal normal, né, natural. Só que não é tão simples. Vai passar aí por seus 3, 4 meses com sono, fadiga,
sem libido. Variação de humor. Variação de humor. Você vai passar, assim, por um quadro depressivo. Nada tá bom, nada te agrada. É uma coisa assim, é um casulo mesmo. Então, tomar cuidado. Quem for fazer reposição, seja para o fim do físico em si, né? Ou seja, realmente por conta da saúde, desse ânimo, né? De buscar um pouco, dar uma levantada, ser acompanhado. Não quer dizer que você tomou uma ampola de testosterona a cada 21 dias, né? Que seria o nosso protocolo do Durateston, 3 sais de testosterona no mesmo frasco, uma ampola a cada 21 dias, que é o ciclo de vida média deles. Isso numa reposição básica, né? Para um paciente realmente que está só buscando esse ânimo a mais, está aí com a sua testosterona um pouco mais baixa, uns 250, 300, ainda está dentro da média, né? Sim. De referência, mas quer dar uma levantada. Talvez esse paciente vá usar uma só a cada 21 dias mesmo, mas talvez ele vai usar uma a cada 15, ou ele vai usar uma a cada 2 meses. Todos os meses a gente não vai fazer o controle, mas pelo menos cada 2 meses, vamos ver como é que está essa testosterona, quanto subiu, porque às vezes a gente pensa e projeta que esse paciente vai subir 100 pontos de testosterona fazendo essa aplicação e ele não tem essa resposta. Então, assim, tratamentos hormonais são individualizados. Cada paciente vai usar uma droga, cada paciente vai usar uma dosagem, não é receita de bolo. E essa questão é interessante, né? Não só aplicar, mas aplicar e acompanhar, para ver como é que isso está funcionando. Exato. Não sou um médico radical contra reposições hormonais, seja para o fim estético, seja para o fim da saúde em si, desde que seja bem acompanhado. Então, assim, ou com um especialista em implantes, seja um nutrólogo, seja um endocrinologista, né, que seria o mais adequado, mas também jogar limpo. Olha, eu vim porque eu vou na academia e eu quero aumentar o meu corpo. Às vezes você vai chegar num médico que vai olhar para você e falar assim, eu não faço esse tipo de trabalho, não acho legal para esse fim. E você vai procurar outro profissional, mas não fazer, porque aquele lá da academia foi num médico de São Paulo, que era o especialista, o Bambambam, e ele indicou esse, eu vou fazer também, porque não é receita de bolo. Então, a gente tem, sim, várias técnicas. Hoje nós temos comprimidos, nós temos injetáveis, nós temos pellets hormonais, né, que são os implantes que a gente coloca no subcutâneo e eles fazem liberação prolongada. Nós temos gel transdérmico. São várias opções, né, no mercado. Isso tudo também vem num crescimento muito grande, né? Hoje em dia, corpo e saúde vem em alta, né? Vem na moda. Então, esse mercado da medicina cresceu muito. A gente tem muita opção hoje em dia. E, às vezes, para mim, vai ser melhor um injetável, para você vai ser um via oral, para o outro vai ser um implante. Então, a gente tem muita opção hoje para isso. Perfeito. Diego também com uma questão interessante aqui, né, quando a gente está falando de saúde do homem. Hoje a gente tem quadros aí, né, muito frequentes das chamadas ISTs, né? Muito. E muitas silenciosas, né, que o sujeito acaba descobrindo muito tempo depois. Rotina também relacionada a exames de IST teriam que estar na cabeça do homem com mais frequência. Tanto do homem quanto da mulher, né? A gente até falou sobre isso no intervalo. A maioria das consultas de homens para nós é porque aconteceu alguma coisa em região genital. É uma preocupação. Então, assim... Está com ferida, está com verruga, etc. Abriu uma lesão, abriu um machucado, ou está saindo uma secreção... eles assustam mais, às vezes, até do que as mulheres. Até porque, né, se a gente for falar de sífilis, por exemplo, a lesão é uma úlcera que não dói, então é muito mais visível no homem, né? A gente está vendo tudo. As mulheres podem ter úlceras entre os lábios, até na cara anterior, interna da vagina, né? O que dificulta a visualização. Também a gente vem com todo o tabu do machismo, né? Que as mulheres, às vezes, não se olhavam, não se tocavam. Tanto a gente fala...
no Outubro Rosa, justamente disso, que elas precisam se conhecer, pegar um espelhinho, olhar ali, apareceu alguma lesão, alguma mancha. Também faz parte do autoexame. Exato, não é só o toque de mama, né? Região ginecológica também tem que ser inspecionada. Mas falando de ISTs, a gente tem na rede de saúde, né, na atenção básica, nós temos os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, disponíveis para toda a população. Tá? Quem tiver interesse de fazer, é legal fazer, principalmente o pessoal que está com vida sexual ativa. E quando a gente pega a rotina hoje, sífilis parece que explodiu, Sim. Né? E não é um problema só daqui, tá? Sim, geral. É um problema realmente de América do Sul em si, porque o que acontece? A lesão da sífilis não dói, a lesão da sífilis dura só 7 dias, e depois ela pode ficar silente, né, sem dar sintoma nenhum por anos, até ela realmente dar alguma coisa. Então, assim, como que a gente pega sífilis hoje em dia em exames? Nos pré-natais, porque é exame de obrigação, e lesões ativas. Depois a gente vai ter essa janela, e aí o que a gente vai encontrar depois? As neurosífilis, né, que já é o final da doença, onde vai dar quadros neurológicos, às vezes que não é nem reversível. Então, assim, é interessante fazer, porque o homem ainda vai ver essa lesão. Às vezes ele vai procurar muito mais rápido, a mulher talvez não veja essa lesão e passe desapercebido, porque às vezes está dentro da vagina, no lábio interno. Ela não dói, ela não tem nada de sensibilidade, ela não viu. 7 dias depois desapareceu. E isso é bom destacar, né? Olha, é uma lesão que apareceu e sumiu e que não doeu. Né? Se é uma lesão normal, né? Exagerei aí, né? na prática e etc., vai doer. E lembrando também que a característica dela é bem particular. Então, assim, é uma úlcera, mais ou menos do tamanho da ponta do dedo, ela pode chegar até uns 2 centímetros, ela tem as bordas elevadas, o fundo é o que a gente chama de fundo limpo, então é aquele fundo rosadinho, quando o machucado sai a casquinha e já está aquele rosadinho, e ela não tem nenhuma sensibilidade, ela é uma lesão completamente indolor. Existem outras lesões, né, que são parecidas, mas elas doem, então já não é sífilis. E é aquela coisa prática, olha, agendei, até o agendamento já não tenho mais, né? Compareça no agendamento. Né? Exato, vá até a unidade, peça uma vaga de encaixe, a gente tem descreva o que já por aconteceu. protocolo, né, da Secretaria da Saúde, cada horário nosso, pelo menos, nós temos 4 atendimentos por hora, mas um atendimento já é destinado justamente para esses pacientes de encaixe. Cada unidade vai trabalhar com um horário específico, mas a gente tem contado já para esses pacientes esses encaixes importantes. E lembrar também que a sífilis é uma das mais frequentes, mas é a que tem um tratamento de cura, né? Exatamente. Diferente de uma hepatite, diferente do HIV, você vai fazer que a gente vai fazer o tratamento, esse paciente vai ficar indetectável, intransmissível, também aproveitando, né, a brecha das doenças de transmissão sexual, lembrar, né, que a gente também vem tentando quebrar esse tabu, principalmente com o HIV, que as pessoas não tenham medo mais de fazer os exames, que os tratamentos eles são fornecidos pela rede pública, que os pacientes que estão em tratamento, estão indetectáveis, não vão transmitir para ninguém. Isso é muito importante a gente bater nessa tecla, que essas pessoas vão viver vidas normais, bem tratadas, não vão passar essa doença para ninguém. E a gente até brinca na saúde, às vezes, que é mais seguro você transar com uma pessoa HIV positivo, indetectável, sem preservativo, do que transar com uma pessoa que você não sabe se ela tem alguma doença ou não. Sim. Porque aquele paciente, ele está tratado e ele não vai te passar. Agora, a outra pessoa, eu não sei com quem ela transou, eu não sei com quem ela saiu, eu não sei se ela tem alguma coisa. Então, o risco, na verdade, é maior quando é uma pessoa que não sabe o que tem e que pode estar passando uma doença para frente, do que uma que faz sem saber, do que um paciente que sabe que tem, que está bem tratado e que não vai expor ninguém ao risco. Serginho Amaro aqui, não é? Falando ao aluno, né? Felipe mandando um grande abraço, falando aqui a respeito das temáticas e perguntando, né? A gente falando aí de sífilis, né? Ele achava que a doença nem existia mais, né? Mas está mais comum do que a gente imagina, e da incidência em idosos, né? A gente tem visto cada vez mais justamente por isso, né? É silenciosa e quando se manifesta,
Aí a gente entra naquela... Oi, Serginho, obrigado pela pergunta. A gente entra naquela situação justamente daquele tabu, né? Porque, assim, hoje uma jovem ou um jovem dos seus 16 anos para cima, né? Pra gente usar o politicamente correto, né? E o legalmente correto. Eles já têm o hábito tanto de se tocar, de se olhar, de se entender e de ver. E aí a gente vai entrar num idoso, num 60 mais, né? Onde ele já vinha daquele tabu que as mulheres nem se tocavam, nem se olhavam. Quando isso apareceu, eu não tive dor nenhuma, ninguém nunca falou disso pra mim. Nunca tiveram educação sexual, isso é um tema que a gente vê pouco, até hoje a gente vê pouco. Então a chance da contaminação lá atrás era grande também e de não se examinar, de ter lá a feridinha, passou e não se tratar é grande. E é isso, né? Muitas vezes a gente tem problemas neurológicos hoje que foram desencadeados por aquela sífilis lá de trás. Sim, às vezes as mulheres hoje em dia, né, a gente tem que entender também que antigamente a nossa expectativa de vida era muito menor e hoje a nossa expectativa de vida é muito maior. Então a nossa expectativa de vida já está quase em 80 anos. E essas mulheres, antigamente, com 60, 70 anos, elas já tinham tido várias gravidezes, né? E elas já estavam em fim de vida. Hoje em dia, uma mulher de 70 anos continua tendo relações sexuais, às vezes com pessoas muito mais novas do que ela, ou da mesma idade, mas tendo vidas sexuais com trocas de parceiros, e pode passar desapercebido mesmo, por falta de conhecimento. Exato. E um outro problema que a gente teve, né, que foi um boom das ISTs há cerca de 20 anos atrás, foi a questão dos benditos estimulantes sexuais, né? Que aí você tinha aí um perfil de idosos, né, que começaram a fazer uso, que negavam o uso de preservativo, né, e aí a coisa se alastrou pela primeira vez numa faixa etária que não se imaginava. Sim, é justamente esse o ponto, né? Como a faixa etária, né, a expectativa de vida aumentou tanto, hoje nós temos pacientes idosos com vida sexual completamente ativa. Então, assim, lembrar também que doença de transmissão sexual não tem faixa etária, né? Quem está praticando relação aí está exposto ao risco, seja uma senhora de 70 anos, seja uma menina ou um menino de 16. Então, assim, a prevenção sexual, ela não desaparece enquanto essas pessoas continuarem tendo relações. Seja uma vez no mês, seja uma vez por dia, todo mundo está sempre exposto ao risco. Perfeito. Doutor, gratidão pela presença, fica sempre o convite aqui para participar conosco, né? E a gente espera, né, que a gente tenha auxiliado a sensibilizar as pessoas a procurar o tratamento quanto antes. Obrigado pela participação. Obrigado a você, Luciano. Obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que a gente não fez esse comentáriozinho. A Secretaria Municipal de Saúde, né, por conta do Novembro Azul, a gente vai ter algumas unidades trabalhando em horário estendido, tá? Justamente até as 8 da noite, para a gente conseguir trazer esse paciente masculino que geralmente não consegue fazer o acompanhamento por conta dos horários, justamente para a gente tentar trazer a maior quantidade de população para os atendimentos.